Os insetos são criaturas fascinantes e abundantes na natureza, desempenhando um papel vital nos ecossistemas. Em inglês, eles são chamados de insects. Existem inúmeras espécies de insetos em inglês, cada uma com suas características únicas e importância específica no ambiente em que vivem. Insetos em inglês. Descobrindo o fascinante mundo dos artrópodes. Quando pensamos em insetos, é comum associá-los a coisas negativas como insetos venenosos. Em inglês, venomous insect é a expressão utilizada para se referir a essas criaturas que podem representar perigo para os seres humanos. É importante ter cuidado com os insetos, principalmente quando não conhecemos suas características e comportamentos. Uma das curiosidades sobre os insetos é a variedade de cores que eles apresentam. Em inglês, podemos aprender os nomes das cores associadas a esses pequenos seres. Por exemplo, ladybug é como chamam a joaninha em inglês, e essa espécie é conhecida por suas cores vivas e alegres. A importância dos insetos na natureza é inestimável. Eles desempenham papéis cruciais na polinização das plantas, contribuindo para a reprodução de diversas espécies vegetais. Além disso, os insetos são parte essencial da cadeia alimentar, servindo como alimento para diversas outras criaturas, como pássaros e peixes. Aprender sobre as diferentes espécies de insetos em inglês pode ajudar a conscientizar sobre a relevância de sua preservação. Para aqueles que lidam com insetos indesejados em casa, o termo em inglês para mata-mosca é fly swatter. Esse utensílio é uma forma comum de controle de insetos voadores em ambientes internos. Cuidados com os insetos. Quando estamos ao ar livre, é importante ter cuidado com as picadas de insetos. Em inglês, insect bite é o termo utilizado para descrever uma picada desses artrópodes. Algumas espécies de moscas, por exemplo, são conhecidas por suas picadas dolorosas, e em inglês elas são chamadas de flies. Um aspecto interessante é que os insetos possuem uma ampla variedade de hábitos alimentares. Enquanto algumas espécies são herbívoras, se alimentando de plantas, outras são predadoras, caçando outras criaturas para obter sua alimentação. Você já se perguntou como nasce uma borboleta? O processo de metamorfose é fascinante. Em inglês, butterfly é o nome dado à borboleta. Elas começam sua vida como ovos que se transformam em lagartas, passando depois pelo estágio de pupa antes de finalmente emergirem como lindas borboletas adultas. Curiosamente, nem todos os insetos são grandes e facilmente visíveis. O menor inseto do mundo é tão minúsculo que pode ser facilmente confundido com um ponto na ponta de uma agulha. Em inglês, smallest insect é o termo utilizado para descrever essa diminuta criatura. Os gafanhotos são insetos interessantes e, em inglês, são chamados de grasshoppers. Essas criaturas saltadoras têm uma presença marcante em muitas regiões, e suas cores e formas são diversas e interessantes. Para os apaixonados por filmes, a vida dos insetos também é tema de produções cinematográficas. Existem diversos filmes sobre insetos em inglês, alguns deles trazendo histórias encantadoras e emocionantes sobre o mundo dessas pequenas criaturas. Frases sobre insetos em inglês. Algumas frases sobre insetos em inglês podem ser úteis para expandir nosso vocabulário e conhecimento. Conhecer os nomes dos insetos em inglês é uma forma de ampliar a comunicação e entender melhor esse universo tão vasto e diverso. Além de toda a sua importância e fascínio, é preciso ter em mente que alguns insetos podem ser perigosos. Saber como identificá-los em inglês é útil em situações de risco. O mosquito, por exemplo, é uma espécie conhecida em inglês como mosquito. E em algumas regiões pode transmitir doenças perigosas. Em resumo, os insetos são uma parte essencial da vida na Terra, desempenhando papéis cruciais em diversos ecossistemas. Aprender sobre as diferentes espécies de insetos em inglês não apenas nos permite expandir nosso vocabulário, mas também nos conscientiza sobre a importância de preservar essas pequenas e incríveis criaturas que compartilham o planeta conosco. Portanto, valorize e proteja a biodiversidade, cuidando com respeito de todos os seres vivos, incluindo os insetos.